Saudações, meus queridos irmãos e irmãs. Estou apresentando um vídeo com um pouco de explicação sobre o dízimo a partir da palavra de Deus com o apóstolo São Paulo. Que você possa acompanhar com atenção e com o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Escutemos esta palavra de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, saudações a todos. Podemos observar nesta leitura um resumo da vida do cristão. O apóstolo São Paulo nos chama a atenção para reconhecermos a nossa verdadeira identidade. Começa dizendo que não somos estrangeiros neste mundo, muito menos migrantes, que ficam daqui para ali sem pouso, mas somos concidadão dos santos. Temos como cidadania o céu, o reino do Pai Celeste. De modo muito bonito resume nestas palavras o que afirmou: sois da família de Deus. São Paulo revela desta maneira a nossa identidade. Somos verdadeiros filhos de Deus. Porém, não somos filhos de Deus por conta própria. Na verdade, fomos integrados pelo sangue de Cristo, neste edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Salvador como pedra angular. E de que edifício nos fala São Paulo? De que construção está nos falando o santo? E todos sabemos a resposta. Ele nos fala do corpo místico de Cristo, nos fala da igreja. É bom que lembremos sempre disso. Nós fomos gerados e integrados na igreja. Não nascemos já como membros da igreja, mas fomos sim gerados a partir do nosso batismo. Recebemos neste sacramento a filiação de Deus. Somos renascidos pelas águas do batismo, não mais criaturas, mas filhos legítimos do Pai Eterno. Somos irmãos no sentido mais estrito da palavra, e não apenas por sermos humanos, mas num grau de perfeição mais elevado, filhos do Pai, irmãos de Jesus e de uma multidão de batizados e batizadas. Fomos integrados à comunidade da Santíssima Trindade, pertencemos a uma igreja lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. E como bom mestre espiritual que era São Paulo, ainda acrescenta: é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Comparando a igreja com a construção de um edifício, poderíamos parafrasear o apóstolo dizendo: toda a construção é nivelada e aprumada em Jesus Cristo. Tudo deve ser na comunidade, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É dele que partimos e nele que chegamos. Vemos nessa leitura a palavra construção. Da parte de Deus, a obra está completa, não porém da parte dos homens. Da nossa parte, nessa vida terrena, tudo ainda está em fase de construção. Aqui me refiro à conversão, à busca da santidade, à vida na graça. Enquanto família de Deus, temos muitas responsabilidades com o estabelecimento do seu reino entre nós. Devemos assumir estas responsabilidades com a igreja, com a comunidade dos apóstolos que continua a obra de Jesus no mundo inteiro e de modo local em nossa paróquia. Nossos serviços pastorais cuidam da parte espiritual. Esses serviços são sustentados por uma parte material, que é o dízimo. Lembrarmos que a pastoral da igreja tem essa dupla dimensão, a dimensão espiritual por excelência, que é a salvação de todos, mas também a dimensão material, que sustenta esta espiritual,
que é a manutenção desses trabalhos de evangelização por meio de recursos. Precisamos dos recursos para manter os trabalhos de evangelização, e esses recursos nos chegam a partir do dízimo e das contribuições. Essa é uma parte da construção do reino de Deus que cabe a todos. Todos os filhos, todos aqueles que são da família de Deus têm a responsabilidade da manutenção material da igreja. Entendemos, meus amados irmãos, que sem um dízimo não há possibilidade de continuarmos a construir tudo aquilo que é necessário para que o reino de Deus se estabeleça e gere vida, e vida em abundância para todos. Mesmo em tempo de pandemia, de dificuldade financeira, as estruturas da comunidade paroquial continuam a esperar a nossa manutenção. A título de exemplo, ainda podemos citar as contas de água e de luz, o provimento da casa paroquial e do pároco, os funcionários, os impostos que continuam a chegar. Todos juntos, como família de Deus, precisamos sim devolver o nosso dízimo para que o evangelho continue a ser propagado aqui em nossa paróquia e no mundo inteiro. Paz e bem a todos.